Ele manda mensagem todo dia, te liga, te chama pra sair, faz planos, te trata com carinho, tem ciúme, se preocupa, faz você se sentir especial. Mas quando você pergunta o que a gente é, ele desvia. Muda de assunto, diz que não precisa de rótulo. Ou solta aquela frase que congela tudo. Eu não quero compromisso agora. Só que ele também não vai embora. E você fica ali, no meio, sem nome, sem lugar, sem segurança. Se você está vivendo isso agora, ou você já viveu, fica aqui comigo. Porque hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo de verdade nessa dinâmica. E eu vou te fazer uma pergunta que talvez mude tudo. E se a indecisão dele já for a decisão? Para quem ainda não me conhece, eu sou Tatiane Dib, mentora de mulheres e especialista em inteligência emocional. A minha missão é te ajudar a entender os padrões emocionais que te levam a repetir vínculos que te custam caro, para que você possa finalmente construir relacionamentos que te façam bem de verdade. E antes de continuar, eu te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais mulheres que precisam ouvir isso. E compartilha com aquela amiga que você sabe que está vivendo exatamente essa situação agora. Tá combinado? E antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso desfazer uma ilusão que quase toda mulher nessa situação carrega. Ah, ele está confuso. Não, ele não está confuso. Ele está confortável. Confusão gera angústia, gera movimento, gera busca por resposta. O que você vê nesse homem não é angústia, é comodidade. Ele tem tudo o que quer: a sua presença, a sua atenção, o seu afeto, a sua disponibilidade, sem precisar entregar nada em troca que custe algo para ele, sem assumir risco, sem se comprometer. Quem está confusa é você, porque ele dá sinais suficientes para te manter, mas nunca o bastante para te dar segurança. E é exatamente aí que mora a armadilha. Vamos olhar com frieza para o que está acontecendo. Porque quando a gente está dentro, a emoção ela embaralha tudo. Mas de fora, o padrão ele é cristalino. Esse homem faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele te dá afeto suficiente para você não ir embora. Mensagem carinhosa, noite juntos, planos de curto prazo, ciúmes, presença, tudo que faz você sentir que tem algo ali. Segundo, ele recua toda vez que o vínculo começa a ganhar peso real. Quando você fala de futuro, ele muda de assunto. Quando você apresenta para a família, ele fica desconfortável. Quando você tenta definir, ele diz que não está pronto. Terceiro, se você se afasta, ele volta com força. Ele sente que está perdendo o controle e reage. Manda mensagem, fica mais presente, dá mais atenção. Aí você fica aliviada, pensa que agora vai. E o ciclo, ele recomeça. Esse padrão tem nome e é o que a psicologia chama de reforço intermitente. E eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, sobre o ciclo de Ghost. E volta do nada. Eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima para você assistir depois. Porque o mecanismo que prende lá é o mesmo que prende aqui. A diferença é que no ghosting a distância é física. Aqui a distância é emocional. E por isso é ainda mais difícil de enxergar. Ele não está te escolhendo, ele está te gerenciando. Existe uma diferença enorme entre ser escolhida e ser administrada. Quando um homem ele te escolhe, ele assume você, ele dá nome, ele faz esforço para construir. Quando ele te administra, ele dosa, ele calcula, ele te dá o mínimo necessário para você não sair. E esse mínimo você por dentro confunde com amor. Mas e se o jogo dele é tão claro assim, por que é tão difícil sair? É exatamente isso que eu preciso te mostrar agora. Se fosse só sobre ele, seria muito mais fácil. Você olharia a situação, veria que não tem futuro e você iria embora. Mas não é só sobre ele. Tem algo dentro de você que está operando nessa história. E eu vou te mostrar o que é.
A mulher que aceita ficar no limbo afetivo geralmente carrega uma crença profunda que ela muitas vezes nem sabe que existe. Essa crença diz: ser quase escolhida é melhor do que não ser escolhida de jeito nenhum. Essa crença não veio do nada, ela nasceu lá atrás numa história em que você aprendeu que o amor era algo que precisava ser conquistado, que a sua presença por si só não era o suficiente, que você precisava fazer, provar, esperar, merecer. Talvez um pai ausente, uma mãe que só elogiava quando você entregava resultado, uma rejeição na adolescência que te ensinou que pedir para ser escolhida era pedir demais. E quando aparece um homem que te dá quase carinho, quase compromisso, quase segurança, a sua ferida reconhece aquilo. E ao invés de ler como sinal de perigo, ela lê como algo familiar. Ela pensa: eu sei como funciona isso aqui, eu sei esperar, eu sei me esforçar, eu sei merecer. O problema é que enquanto você espera ele se decidir, algo está acontecendo silenciosamente com a sua autoestima. Cada dia nesse limbo, o seu inconsciente registra: eu não sou suficiente para ser escolhida, com todas as letras. Mesmo que você não pense isso conscientemente, o seu corpo sente. A sua postura muda, a sua tolerância aumenta, o seu padrão de exigência diminui. E aí você começa a negociar coisas que antes eram inegociáveis. Você começa a aceitar, não quero rótulo, como algo normal. Você começa a chamar de leve o que na verdade é vago. Você começa a dizer para as suas amigas: mas a gente se dá super bem, esquecendo que se dar bem não é o mesmo que ser escolhida. Eu quero te fazer uma pergunta agora e eu peço que você responda aqui nos comentários com sinceridade. Você já aceitou migalhas de compromisso de alguém que te dava afeto, mas não te dava segurança? Se você já viveu isso, escreve aqui. Eu leio todos os comentários. Agora que você entendeu o que te mantém presa, você precisa entender o que te liberta. E não é o que você está imaginando. A maioria das mulheres nessa situação fica esperando por um de dois cenários. Ou ele finalmente se decide e assume, ou ele faz algo tão grave que justifica ir embora. Enquanto nenhum dos dois acontece, ela fica. E eu preciso te dizer com todo respeito, com toda firmeza: você não precisa de nenhum dos dois. Você não precisa que ele te escolha para que você tenha permissão de ir embora. E você também não precisa que ele erre feio para que a sua saída seja justificada. A ausência de compromisso já é informação suficiente. Deixa eu repetir isso porque essa frase pode mudar tudo. A ausência de compromisso já é informação suficiente. Você não está esperando ele se decidir. Você está adiando a sua própria decisão. Enquanto você adia, ele continua confortável. E você continua sangrando. Eu já falei aqui no canal sobre como identificar o homem emocionalmente indisponível nos primeiros encontros. Se você ainda não assistiu, eu recomendo muito. Vai te ajudar a reconhecer esse padrão antes do apego se instalar. O link está no card e também na descrição. Mas se você já está envolvida, o caminho de saída não começa com ele, começa com você. O primeiro passo é parar de interpretar as ações dele como amor. Ele manda mensagem todo dia? Isso não é compromisso. Ele tem ciúme? Isso não é escolha. Ele aparece quando você se afasta? Isso não é amor, é controle. Amor tem nome, amor tem lugar, amor tem consistência. Tudo o que existe fora disso pode ser muita coisa, mas não é amor maduro. O segundo passo é se fazer uma pergunta difícil, mas necessária. Qual é o meu medo real? Porque debaixo da espera existe um medo. E esse medo geralmente não é perdê-lo. É descobrir que sem ele você vai ter que encarar o vazio que existia antes dele chegar. Um vazio que não é dele, é da ferida. O terceiro passo é agir a partir de quem você quer ser e não a partir de quem a ferida te diz que você é. A ferida diz: fica, espera, você não vai encontrar coisa melhor. A mulher que você quer se tornar diz: eu mereço clareza e se ele não pode me dar isso, eu posso me dar isso.
Quando você toma essa decisão, algo muda. Não nele, mas em você. Você para de implorar para ser vista e começa a exigir ser escolhida. E a mulher que exige ser escolhida muda o tipo de homem que aparece na vida dela. Porque a postura mudou, a frequência mudou, porque a ferida perdeu o comando. Você não precisa que ele se decida, você precisa se decidir por você. E a decisão é: eu não aceito mais ser quase escolhida. O homem que diz que não quer compromisso, mas não te larga, ele não está confuso, ele está confortável. Ele montou um sistema onde recebe tudo o que ele quer, sem precisar oferecer nada que custe. E a ambiguidade é a ferramenta que sustenta esse sistema. Você fica porque existe uma ferida que diz que ser quase escolhida é melhor que ser escolhida. E essa ferida te faz ler os sinais dele como esperança, quando na verdade são limites que ele já te mostrou. A saída não é esperar a decisão dele, é tomar a sua. É parar de negociar o mínimo e começar a exigir o que você merece. Um amor com nome, com lugar e com consistência. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas ficar é pior. Porque ficar no limbo não é esperar o amor chegar, é assistir todo dia sua própria autoestima ir embora. A mulher que sai do limbo não é a que parou de sentir, é a que sentiu tudo e ainda assim escolheu a si mesma. E antes da gente finalizar, eu quero te ouvir. O que mais prendeu nesse vídeo? A descoberta de que ele não está confuso, ele está confortável? A crença de que ser quase escolhida é melhor do que nada? Ou a frase de que a ausência de compromisso já é informação suficiente? Escreve aqui embaixo para mim, eu leio cada comentário e cada uma de vocês importa. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com uma amiga que você sabe que está presa nessa situação agora. Porque às vezes a gente precisa ouvir de fora o que a gente não consegue se dizer. E se você está pronta para ir mais fundo, se você quer entender de onde vem a ferida que te faz aceitar o limbo, aprender a se posicionar com firmeza e construir de dentro para fora o tipo de vínculo em que você é escolhida todos os dias, eu te convido a conhecer o curso Amor Escolhido. No curso, nós vamos juntas ao fundo dessa ferida. Você vai entender de onde vem o padrão de aceitar vínculos ambíguos. Vai aprender a reconhecer o que é real e o que é migalha. E vai sair com um posicionamento emocional que te faz ser escolhida, não por dependência, mas porque você passou a acreditar que você merece. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.